Boa noite, amados, graça e paz, em nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez. Deus querido, obrigado por tudo que temos visto, pelo tempo de louvor através dos cânticos, adoração. Obrigado pelas orações. E nesse momento, Senhor, que a gente vai meditar na Tua palavra, esteja presente, dando unção, palavra ao coração e transformação onde for necessário. Muito obrigado pela oportunidade. Em nome de Jesus, amém. Amados, geralmente nessa época eu prego sobre carnaval. O ano passado eu usei esse texto pregando sobre o carnaval da morte. Esse ano eu orava a Deus sobre o texto, Daniel capítulo 5, que é exatamente uma realidade visível, factual, de um momento onde toda a estrutura de festa é uma festa que aparenta carnaval. Nós vamos estar falando, dando uma perspectiva que Deus me deu ao coração do que fazer dentro de uma situação com um país cuja maior festa desse naipe no mundo é o carnaval e é no Brasil. Não há festa maior. Não há necessidade da gente falar sobre as origens. Alguns levam a origem lá atrás, até sendo religiosa, pagã, mas não é essa a nossa necessidade. A nossa necessidade é uma reflexão de como eu me deparo diante disso. Qual é o meu comportamento? Qual é a minha reação? Qual é o meu papel? Se eu sou alguém passivo e ativo, e quando eu sou ativo diante de um quadro que nós nos vemos, se na verdade eu tenho que estar dentro do carnaval, pulando junto para poder evangelizar, tem tantas questões que são levantadas, mas nós temos que ver a partir desse texto algumas considerações importantes, onde a figura maior vai ser um homem chamado Daniel. Um dia desses, um tempo atrás, eu conversava sobre a questão de Josés e Daniéis. Quando eu conversava sobre a realidade do Egito, que a gente acabou fazendo menção aqui. Hoje no Egito, nós temos algo que Deus fez nos tempos bíblicos, igualzinho, que grande parte dos egípcios tem sonhos com Cristo e sonhos com o cristianismo. Só que da mesma forma, eles não têm os Daniéis para poder interpretar esses sonhos. O papel profético de Daniel, diante de uma realidade sem Deus, diante de uma realidade ímpia, é fundamental nos nossos dias. Homem de caráter, homem de unção, homem com o Espírito do Deus vivo no coração, homem que tem uma palavra e tem uma revelação, homem que tem uma palavra profética reveladora, um homem que realmente vai fazer diferença no meio do desastre espiritual. Eu assistia esta semana passada, quando começou a se falar sobre o carnaval, eu gostei muito que a Igreja Universal começou a fazer umas abordagens e ela colocava um foco o tempo todo. O carnaval é uma questão espiritual, o carnaval é uma questão espiritual. E, na verdade, o carnaval é uma questão espiritual. Porque ela retrata o quê? Quando a gente lê a reflexão do Hernandes, ele diz que realmente nessa maior festa do Brasil, é a festa dos excessos, a festa do excesso da nudez, excesso da embriaguez, excesso da promiscuidade, excesso das drogas, excesso do mundanismo, e o que afinal acaba trazendo para as pessoas uma exaustão e uma coisa que a gente poderia chamar ilusória de resolução frente à presença tão abundante do pecado que é chamada quarta-feira de cinzas, onde eles tentam retratar ou trazer, que na verdade agora é um momento de piedade, de busca da presença de Deus. O carnaval traduz dentro do seu próprio nome a questão da festa da carne, como vocês sabem. E se nós lermos dentro das Escrituras, nós encontramos textos que nos falam, tanto em Gálatas, quando fala da obra da carne, ela nos traz
a imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, desavenças, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias, coisas semelhantes a essa. Gálatas 5,19. Quando você lê Gálatas 5,19, você se depara com uma coisa muito interessante. É alguma coisa que você não precisa fazer força, porque se você deixar você mesmo se manifestar, essas coisas vão aparecer. E no carnaval é a abertura para que essas coisas apareçam de forma excessiva, não abundante, de uma forma clara, onde fica bem claro o que é que está dominando a humanidade. E é quando a gente tenta associar a questão de Satanás, uma coisa até ouviu, esses dias subirá pregando, a mania das pessoas dizerem, né, de quem é culpado do pecado, enquanto que a Bíblia fala que a nossa natureza é alimentada na cobiça e ao ceder ela peca. Então, nesse sentido, nós estarmos abertos para que coisas aconteçam. Aí sim, a gente vê, a palavra tentação, ela tem uma realidade objetiva e tem uma realidade subjetiva. A realidade objetiva é as oportunidades. A realidade subjetiva é o alimento miserável que a natureza nossa tem de ser alimentada e poder cair e poder pecar. Nessa oportunidade aparece Satanás, nessa oportunidade as circunstâncias dominadas. E hoje a gente tem visto, dentro do carnaval, algumas coisas que antes eram camufladas, obscurecidas, eram ocultas. Hoje os próprios satanistas, os próprios feiticeiros, os próprios macumbeiros, os próprios pais de santos, eles estão fazendo declaração bem explícita de que a festa que é do cristão é o Natal, mas a festa da macumba, do candomblé, a festa satanista, a festa ligada, essa festa é o carnaval. E aí o que acontece? De alguma forma, quando aparece de forma explícita a ação satânica, nós vamos ver figuras aparecendo que ridicularizam a realidade da fé que nós pregamos. Eu me lembro de carnaval de 3, 4, não que eu pulei 3, 4 anos atrás, né? Eu me lembro da figura que eles tentaram fazer do demônio, né, onde havia figura com chifre e tudo, e o carro alegórico pegou fogo dentro da avenida. Acho que foi Rio de Janeiro, São Paulo, eu não sei, mas provável Rio de Janeiro. Mas também nós vimos que não pegou fogo o ano passado a ridicularização de Jesus sendo arrastado na rua, que foi alguma coisa, então, uma coisa muito clara que apareceu. Este ano parece que eles fizeram Jesus Cristo carregando uma cruz cheia de cerveja, de garrafas de cerveja. Então, a ridicularização, ela é uma coisa muito clara para fazer essa oposição. E aí o que a gente faz? A gente faz associação de punição, de juízo, de justiça da parte de Deus. Esse texto traz o juízo, mas esse texto traz um juízo pontual e imediato, o que não significa que toda a ação da mão de juízo de Deus é imediata. A revelação do Velho Testamento havia uma revelação imediata de punição, onde pecava, a mão pesava. Mas no Novo Testamento nós temos uma revelação, principalmente em Daniel, é o livro escatológico mais claro que Deus manda no mundo. É o livro escatológico que mais mostra que o juízo de Deus vai ser estabelecido, que é irreversível, que vai acontecer um juízo, e esse juízo ninguém escapa. Aí a Bíblia, no Novo Testamento, traz a revelação de Hebreus clara para nós, ao homem está colocado que nós viveremos uma vez, depois virá o juízo de Deus. Ninguém escapará, ele é uma coisa certa, não significa imediato. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem surgido no Instagram algumas coisas, a gente tem que tomar muito cuidado, existe muito fake, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que avaliar algumas coisas do peso da mão de Deus.
Algumas publicações vocês devem ter visto de uma pessoa ridicularizando Deus, né, rindo, olhando para cima, chovendo, e o raio cai cai do outro lado, depois caiu na cabeça do infeliz e ele morreu, né? Nós vimos também algumas publicações de artistas famosos ligados à área de rock, essas coisas, rasgando Bíblia, uma mulher rasgando Bíblia na frente de todo mundo, e na hora que ela termina de rasgar, coloca do lado, ela é fulminada e morre, teve morte súbita. Agora, eu não posso associar isso como um fato determinado por Deus no tempo atual, mas que há o juízo sim, porque tem outras pessoas que fazem e não cai raio nenhum. E elas fazem a mesma coisa. Só isso acaba sendo um sinal de que não se brinca com Deus. Mas o que eu tenho que perceber é que ninguém vai escapar. Nenhuma pessoa que zomba de Deus. Eu gosto muito que o Luiz Saião, quando ele avalia esse texto, que nós vamos ver ali os trechos, né? Ele diz que nesse texto aparece a mão do Deus vivo no auge da balada. Foi assim que ele interpretou. Por quê? Queridos, nem toda festa que começa de um jeito vai terminar da mesma forma. A única festa que começa de um jeito vai terminar igual é a celestial, quando nós tivermos a festa das bodas do Cordeiro, onde aqueles que estão purificados pelo sangue do Cordeiro poderão ter aquele momento de festa com o noivo, onde ele virá buscar a noiva e nós teremos essa bênção de estar com ele. Esta festa sim. Agora, só que Deus tem dado oportunidade para as pessoas que, na verdade, vão estar vivendo, e esse retrato do carnaval, igual Daniel, onde a mão dele vem e muitas vezes dá oportunidade de mudar, de se converter, para que eles possam encontrar o verdadeiro Deus. Vamos ao texto agora, gente. Não é só bom lembrar uma coisa. Segundo Pedro, diz 3:3, nos últimos dias virão escarnecedores, que vão ridicularizar a volta de Cristo e o juízo futuro, por mais que assim o fizerem. Eu me lembro uma vez que um ateu e um pastor discutindo, aí ele disse para a pessoa que não cria em Deus, disse, olha, uma coisa é certa, eu creio em Deus e vou estar na presença dele. Agora, você já imaginou se você estiver errado? Quem de nós temos a vantagem de ter o pensamento ou o conhecimento certo? Queridos, quero falar um pouquinho, a partir do versículo 1, dentro da cena, nós vamos colocar a pessoa preciosa de Daniel, que eu quero que hoje Deus levante vários Daniéis nesta noite. O capítulo 5 de Daniel, o rei Beltsazar deu um grande banquete a 1000 homens importantes do seu reino, bebeu vinho na presença deles. Enquanto Beltsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, havia tirado do templo de Jerusalém, para que ele, os homens importantes do reino, as mulheres concubinas do rei, os usassem para beber vinho. Então trouxeram os utensílios de ouro que haviam sido tirados do templo da casa de Deus em Jerusalém. Beberam neles o rei, os homens importantes do reino e as mulheres e as concubinas do rei. Beberam vinho, deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Amados, Beltsazar oferece um grande banquete para 1000 dos nobres, e durante a festa ele vai profanar o sagrado. Durante a festa ele vai, profanando o sagrado, ter uma arrogância humana, se colocando acima de Deus e não se importando com as atitudes que eles estavam tomando, se Deus existia ou não existia, se Deus tem o controle, se Deus é soberano, se Deus não é soberano. Daniel, eu disse, quando vocês lerem o texto escatológico de Daniel, mostra que Deus continua governando, que o governo de Deus, que ninguém brinca com as coisas de Deus, mas nós temos o papel
de dar o alerta, de ser instrumento para que essas pessoas possam tomar conhecimento do que é que nós estamos tratando, do Deus vivo que vai trazer juízo sobre a terra. Nós temos o compromisso da palavra séria, determinada, da palavra ungida, da palavra que toca, da palavra que com o Espírito Santo leva a pessoa ao quebrantamento, que leva à cruz de Cristo e ao arrependimento. Nós temos esse compromisso diante de Deus, como Daniel tinha, como nós vamos ver o seguinte: a festa estava com a natureza humana, todo levando a essa ação da carne que prevalece para destruir. Mais cedo, o juízo de Deus vem sobre aquele lugar. No mesmo instante, apareceram os dedos de mão humana, que começaram a escrever na parede caiada da parte real, no lugar iluminado pelo candelabro. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então o semblante do rei empalideceu, os seus pensamentos o deixam perturbado, as suas pernas bambearam, os seus joelhos batiam um ao outro. O rei ordenou em voz alta que fossem chamados os encantadores, os caldeus, os feiticeiros. E o rei disse aos sábios: aquele que ler o que está escrito na parede e me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura, receberá uma corrente de ouro para pôr no pescoço, será o terceiro homem mais importante do meu reino. Então entraram os sábios, mas não puderam ter o que estava escrito na parede, nem revelar ao rei a sua interpretação. Com isso, o rei Belsazzar ficou perturbado. Seu semblante se tornou cada vez mais pálido. Os homens importantes do reino estavam perplexos. Queridos, diante do juízo de Deus, quando ele vier, à volta dele isso vai ser uma realidade. Mas a gente pode ver isso de uma percepção mais intensa, na medida que pessoas que não temem a Deus ficam doentes, onde pessoas são hospitalizadas que não creem em Deus, onde pessoas são impactadas com desastres na família, onde as pessoas percebem a sua finitude, onde as pessoas percebem por alguma coisa que Deus permite nas suas vidas, a sua limitação, a sua fraqueza, que eles não são nada diante do poder de Deus, que eles não são diante de Deus, eles não são realmente nada se a presença de Deus não estiver nele. Então Deus usa, são oportunidades, são vozes, onde a pessoa cai, onde a pessoa faz com que no seu próprio semblante demonstre que todo aquele orgulho, né, vai por terra abaixo por causa de uma circunstância onde a limitação dele ficou evidente. E nessa evidência, Deus tenta falar, nessa evidência você precisa falar. Como Daniel falou, você tem a responsabilidade de chegar, aconchegar, trazer o amor de Deus, trazer a realidade de Deus, trazer a verdade de Deus, trazer o juízo de Deus, que a pessoa precisa do arrependimento. Queridos, o texto diz que não havia ninguém. Eu quero agora fazer uma retrospectiva que é maravilhosa. Daniel, capítulo 1, começa falando do tempo de Nabucodonosor. No tempo de Nabucodonosor, Jerusalém estava no exílio. E o rei Nabucodonosor resolveu escolher algumas pessoas, pessoas que seriam líderes políticos, líderes administrativos e líderes no corpo de conselho de sabedoria do rei Nabucodonosor. Então eles fizeram como tivesse o seguinte: se você fosse procurar emprego, você visse qual é o currículo exigido, ou qual é o perfil que Nabucodonosor precisava. Isso no começo. Daniel tinha uns 15 anos. Gente, escuta o que eu vou dizer para vocês. Eu até fico feliz pela vida de Daniel. Daniel tinha 15 anos quando foi chamado por Deus. Nessa oportunidade, quando o rei traz ele para o exílio da Babilônia. E com 80 anos, ele vai estar diante de Belsazzar. Durante 70 anos praticamente, ele viveu no meio da corrupção, no meio do pecado, e foi fiel. Homem de oração. Daniel 6 diz que ele orava 3 vezes por dia.
E ele me fez lembrar, gente, glória seja dado a Deus, não a mim, mas glória ao Senhor. Quando eu tinha a idade dele, 15 anos, eu orava de joelhos no meu quarto. E eu não sabia que eu tinha um colega meu que via do apartamento dele eu de joelhos. E ele se converteu. O testemunho que você pode dar, a vida que você pode dar. Daniel, agora, vamos imaginar, temos bastante jovens aqui. Jovens, olha se vocês entrariam nessa. Vamos lá. Sem defeito físico. Está lá o texto de Daniel. Integridade corporal, de boa aparência, bonito, bonito. Né? Tem pessoas já 2 pontos. Né? Vai contando, né, os pontos que tem, né? Instruído com toda a sabedoria, doutos na ciência, versados no conhecimento e competentes, Daniel 1, 3 a 4, que está escrito isso, competentes para assistirem no palácio. Tudo isso. Escolheram vários jovens, e dentre esses jovens haviam os amigos de Daniel e Daniel. Eles tinham todos esses requisitos. Agora, será que vocês já notaram? Nenhum desses requisitos daria condição de revelar qualquer visão ou qualquer sonho. A não ser aquilo que Daniel foi chamado, quando a mulher de Beltsazar vai chegar, a mãe, né? A mãe de Beltsazar vai chegar e dizer, ele tem o Espírito do Deus vivo. A diferença, quando a gente lê, ali no versículo 1, do 17, do 1, diz, ele tinha a inteligência e de visões e de sonhos, porque o Espírito do Deus vivo estava sobre ele. Amados jovens ou amados adultos, todas aquelas qualidades são maravilhosas, mas nenhuma delas tem condições de guerrear no mundo espiritual. É só a presença de Deus que vai te dar autoridade, só a presença de Deus que te dá ousadia, só a presença de Deus que te dá condições de falar em nome do Deus Todo-Poderoso e de forma profética. E aí a gente vê, Daniel e os seus amigos tinham essa bênção sobre eles. Durante 70 anos esse menino foi fiel. Como adolescente, passou tudo e aos 80 anos permanecia. Mas também, quando ele vem, a gente pode dizer assim, a gente se contamina. Daniel veio. E quando ele vem, vocês conhecem a história. Eles foram educados na lei dos caldeus. E dentro daquelas leis da Babilônia, toda aquela cultura, tinha o alimento. E algumas pessoas dizem, não, a dieta de Daniel foi para que ele tivesse um bom físico, uma boa saúde. Queridos, ele não quis comer para não se contaminar, porque as comidas do reino na Babilônia eram dedicadas aos deuses. Ele decidiu não se contaminar. Ele começou certo com 15 anos para terminar bem com seus 80. Não se contaminou. E ainda trouxe o desafio da fé, quando o líder da cozinha lá disse, olha, se você não comer, o rei vem me pegar, porque todo mundo tem que comer essa comida. E disse, me dá 10 dias para eu comer só o alface, que seja o que for, legumes, seja o que for, e 10 dias depois, ele era o mais forte, era aquele que era o mais sadio. Gente, porque obedeceu a Deus, homem de caráter íntegro, homem com coração temente a Deus. Esses homens são separados para ser usados. Só que a Deus conclama não só pastores e missionários, conclama você como igreja de Cristo, num mundo como esse que você olha, que é retratado de uma maneira pontual no carnaval, que nós precisamos ter firmeza do que cremos, para podermos abrirmos as nossas bocas e pregar a revelação de Deus. O texto continua, e quando a gente vê a situação, e o mundo perdido, nós temos que ser Daniel. A rainha mãe, verso 10, que tinha ouvido os gritos do rei e dos homens importantes do reino, entrou na sala do banquete e disse,
que o rei viva eternamente. Não deixe que os seus pensamentos o perturbem, nem fique assim tão pálido aqui no seu reino. Um homem que tem o espírito dos santos deuses, era aqui, a maneira como eles criam. Nos dias de seu pai, se achou nele luz, inteligência, sabedoria, como sabedoria dos deuses. O seu pai, o rei Nabucodonosor, sim, o seu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus, dos feiticeiros, porque nesse Daniel, a quem o rei tinha dado o nome de Beltesazar, se acha um espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis. Interessantes, né? Portanto, chame Daniel, ele vai te dar a interpretação. Chame o Calixto, chama o Mateus, chama o Tiago, Humberto, tantas pessoas que estão aqui, o Antônio. Ele vai te dizer o que está acontecendo. Ele vai falar a palavra do Deus vivo. Ele vai te trazer a revelação que o teu coração precisa. Gente, tinha muitos magos, muitos encantadores. E estava ele lá, o homem simples Daniel. Como Deus está precisando que homens e mulheres com o Espírito do Deus vivo sejam usados com poder e com autoridade. Queridos, hoje eu estou numa fase mais... vou jubilar, né? Então, vou jubilar. Mas não vou ficar parado, tá? Por favor. Né? Me convide para pregar, viu? Tá bom? Tá? Uma das coisas que me chama a atenção, eu estou trabalhando agora mais com aconselhamento na área de mentoreamento de missionários. E quando me ligo, eu fico conversando com a pessoa, que coisa mais linda do mundo, como Deus tem misericórdia. Deus dá a palavra certa que o coração da pessoa precisa, porque a gente conhece o Deus vivo. Aquele Deus que se diz, faça porque foi Deus que disse e vai acontecer. Queridos, como que você está como Daniel? E ele foi chamado, e foi oferecido algumas coisas, vocês sabem. Agora, deixa eu só dar aqui um parênteses aqui, para eu não deixar passar isso. O Beltesazar, o pai dele, Nabucodonosor, foi tão orgulhoso, se vocês não lembram da história, sabe o que aconteceu com ele? Deus humilhou ele, botou ele no meio dos animais, no meio do mato para comer capim. Mas graças a Deus, ele se arrependeu. Gente, o Beltesazar não lembrou disso. Toda essa bagunça, toda essa orgia, será que ele não viu a mão e o poder de Deus? Não se brinca com Deus. É lógico que o juízo de Deus, eu não tenho poder nem autoridade para chegar e dizer para vocês, né, da sentença de Deus, mas sei que às vezes Deus, ele estabelece porque a vontade dele é profética. Amor, eu lembrei daquele menino, né, que Deus ia levar. A misericórdia de Deus, ela é tremenda para a vida dos seus filhos, principalmente. Silviana e eu conhecemos um caso, quando a gente morava em Foz do Iguaçu, onde um pastor simples chegou na casa dos pais que tinham um filho e disse, onde está seu filho? Johnny, né? Era o nome dele. Cadê o Johnny? 16, 17 anos. 16, 17 anos. Aí ele veio e tal. Aí o pastor disse, os pais disseram, mas o que você quer com ele? Não, é com ele que Deus mandou falar. Ele estava totalmente afastado da igreja. Abandonou todo o evangelho, abandonou a igreja. E ele disse, Johnny, Deus mandou dizer uma coisa para você, Ele vai te levar. Acerta a tua vida com Deus. Acerta a tua vida com Deus. Volta para o Senhor. Ele voltou, se envolveu na igreja, na banda, não sei se tocava bateria ou o que é, mas ele voltou animado na igreja. E ele morreu num lago afogado. 6 meses depois. A misericórdia de Deus anunciou o que ia acontecer. Nem sempre isso acontece. E a morte surpreende. Queridos,
Por favor. Deus espera de nós sermos Daniéis. Esse mundo precisa de respostas. E ela vem a partir daqueles que têm o Espírito do Deus vivo dentro de si. Daniel chega, chamaram Daniel, verso 18 a 23. Ó rei, o Deus Altíssimo deu o reino a Nabucodonosor seu pai, bem como a grandeza, glória e majestade. E por causa da grandeza que lhe deu, pessoas de todos os povos, nações e línguas tremiam diante dele. Matava quem queria e a quem queria deixava com vida. Exaltava uns e humilhava outros. Mas quando o coração dele se elevou e o seu espírito se tornou orgulhoso e arrogante, foi derrubado do seu trono real, perdeu toda a sua glória, foi expulso do meio dos filhos dos homens, o seu coração foi feito semelhante aos de animais, passou a morar com jumentos selvagens, comia capim como os bois, e o seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu, até que reconheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre os reinos do mundo e os dá a quem Ele quer. Deixa eu só parar aqui um pouquinho. Eu repito, a misericórdia de Deus, às vezes, faz com que pessoas, não quero ser drástico, mas é realista. A gente conheci uns amigos da Silvana, que passou por alguns acidentes, e a pessoa mudou. Mudou. Caiu na real. Não precisa isso. Caia na real. Volta a ter a comunhão com o Espírito do Deus vivo. E o Senhor, rei Belsazar, que é filho de Nabucodonosor, não humilhou o seu coração, mesmo bebendo de tudo isso. Sabendo de tudo isso. Pelo contrário, se levantou contra o Senhor do céu, mandando trazer os utensílios do templo dele, para que o Senhor, o rei, as suas mulheres, concubinas, juntamente com os homens importantes do reino, bebessem vinho neles. Além disso, o Senhor deu louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira, de pedra, que não veem, não ouvem, não sabem nada, mas o Senhor não deu glória a Deus, em cuja mão estão a sua vida e de todos os caminhos. Orgulhoso, sem responsabilidade, agora recebe o juízo de Deus sobre si. E o verso 6 diz, quando Daniel interpreta: é por isso que ele enviou aquela mão que escreveu na parede. E o que está escrito é Mene, Mene, Tekel, Perzim, ou Parzim. Essa é a interpretação daquilo. Mene, Deus contou os dias do seu reinado, o rei, e pôs um fim nele. Tekel, você foi pesado na balança e achado em falta. Pérez, o seu reino foi dividido e entregue aos medos e aos persas. Tenho que falar algumas coisas aqui disso. Esse texto foi escrito não em hebraico, todo esse texto de 5 foi escrito em aramaico. Só que nessa hora que aparecem essas três expressões, não é que elas não eram ininteligíveis, eles sabiam qual é o significado dessas palavras. Só que era balança, peso e dividido, isso. Ele tinha. Só que precisava de alguém para explicar. Lembra que eu falei do Egito? Eles sonham sobre Jesus, mas não sabem quem é Jesus. Sonham sobre o cristianismo, mas não sabem. Precisa dos Daniéis. Nós precisamos levar a explicação certa. Dizer o que realmente as coisas significam e qual é a verdade de Deus. Só quem tem o Espírito de Deus vivo. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que aqueles jovens receberam era algo que eles podiam ter até naturalmente por estudos, mas ter o Espírito de Deus, só a obra sobrenatural de Deus. E o Espírito vivo na obra sobrenatural te dá condições de ter autoridade, ousadia e manifestar a sentença e o ensino de Deus. Por fim, 29, então Belsazar mandou que vestissem Daniel de púrpura, que lhe pusesse uma corrente de ouro no pescoço, que proclamassem que passaria a ser o terceiro no reino.
Naquela mesma noite, Belsazar, rei dos caldeus, foi morto, e Dario o Medo se apoderou do reino, quando tinha mais ou menos 62 anos de idade. Que ensino, gente! E a ênfase de hoje não é o carnaval da morte, mas é quem é que pode livrar as pessoas do carnaval da morte. Somos nós, os Daniéis de Deus. Como que você está? Que condição você tem quando alguém chega perto de você, um caos, sem resposta, sem solução? Você vai dizer, olha, eu tenho resposta para você. Quem de vocês está pronto a responder para os seus filhos e dar as respostas que eles precisam do Deus vivo? Seus amigos. Eu sempre digo, eu quero terminar com essa situação. O meu próximo não é o seu. Você vai responder diante de Deus pelo seu próximo. Que você responda como um Daniel, para o louvor da glória de Deus. Amém? Vamos ficar